jazz e baixo acústico. Um assunto muito legal, muito importante e que eu gosto muito. Meu nome é Daniel Coelho, eu sou baixista, toco baixo acústico, baixo elétrico também, violão, e eu tô com uma série de lives falando sobre baixo acústico com o intuito de aumentar a comunidade do contrabaixo, aumentar o número de pessoas falando a respeito desse instrumento maravilhoso. E eu tô aqui dividindo minhas experiências com o baixo acústico. O assunto de hoje é baixo acústico e jazz. Mas assim, já vou dizer que como é jazz barra walking bass, acaba que a gente vai falar bastante sobre walking bass. Mas eu acho que assim, como é um assunto muito complexo, eu acho muito difícil ele se encerrar hoje aqui. Eu abordar tudo o que precisa, tudo que é necessário para se fazer uma linha de walking bass. Acho muito difícil a gente conseguir encerrar hoje, mas eu pretendo, gostaria, tenho como meta dar pelo menos um bom norte assim para você que está querendo entrar nesse assunto. E aí a gente vai ampliando a discussão, responder umas dúvidas. Inclusive já fica à vontade, se alguém já tiver alguma questão sobre jazz, walking bass e baixo acústico que já está na cabeça e já quiser fazer, já pode mandar. Se tiver algum amigo que acha que pode ser importante ver esse vídeo, aperta o aviãozinho aí, manda para ele e vamos junto. Falando então lá, o baixo acústico é muito associado ao jazz com razão, já disse isso também várias vezes, porque é um instrumento nesse estilo. Historicamente os instrumentistas, os baixistas tocavam baixo elétrico, até porque baixo acústico, até porque o baixo elétrico surgiu depois desse estilo musical. Então, o jazz influenciou muito a maneira de se tocar baixo acústico, assim como o baixo acústico influenciou muito o jazz também. As linhas de walking bass, o acento, enfim, foram mudando durante o tempo e influenciaram muito o jazz. Mas principalmente para quem toca música popular, os baixistas de jazz são grandes referências de timbre, de estudo, de fraseado, de tudo. Para mim, são muitas as grandes referências que eu tenho são esses baixistas de jazz. Eu não tenho algumas referências de músicos de outros lugares, por exemplo, Renaud, não sei se é Renaud o nome dele, Renaud Garcia Fons. Eu não sei falar, né? O cara tem um nome francês, que é um baixista super incrível, que ele toca uma coisa mais diferente, assim, ele toca uma música mais mundial, que é impressionante. Se alguém quiser procurar, é Renaud, que eu não sei como falar isso, é Renaud, que eu não sei falar isso em francês, Garcia Fons, um baixista da pesada, que eu acho assim, é uma das poucas pessoas que me vem à cabeça, um dos poucos baixistas que me vem à cabeça que não são baixistas de jazz. Para mim, que sou da música popular. Então, nesse sentido, o jazz, claro, e os baixistas brasileiros, né? Mas nesse sentido, o jazz é uma grande referência, uma escola para muita gente, tanto no contrabaixo quanto fora do contrabaixo. A gente acaba estudando música popular e você tem muitas referências que são aqueles caras que tocaram aqui muito, e eles são normalmente do jazz. Sei lá, uma grande referência de saxofone no mundo é o Coltrane, que é um saxofonista de jazz, e uma grande referência no contrabaixo para todo mundo é o Ray Brown, que é um baixista de jazz. Então, dito tudo isso, o jazz é muito influente no contrabaixo. Dito isso, então, ontem eu falei sobre música brasileira, então já vou entrar numa grande diferença de música brasileira e jazz. Pra gente que toca música brasileira, é muito importante a gente ter isso em mente. A gente subdivide música brasileira normalmente, porque nem todos os estilos têm isso tão claro. Mas a música brasileira é subdividida em 4 tempos, em semicolcheias. Então dentro de cada tempo tem 4 notas. Todas as figuras de samba estão por aqui. Tá subdividido aqui. Subdividido em 4. Samba, Ijexá, Baião. Então a gente tem essas semicolcheias mais intrínsecas na gente, assim. A subdivisão que a gente pensa na música é sempre meio nessa vibe.
O jazz tem essa subdivisão em tercinas. Ao invés de 4 notas por tempo, são 3 notas por tempo. Então isso é uma coisa muito importante da gente ter em mente quando a gente está tocando jazz. Eu queria abordar hoje, já adiantando o meu objetivo final, é abordar 3 pontos muito importantes para a gente ter em mente quando está tocando jazz. Eu vou falar que é super importante, mas eu nem vou ficar tocando muito questões de arpejo. Eu quero dizer o seguinte, a gente tem que saber, então antes de entrar nesses 3 pontos importantes, a gente tem que saber arpejo dos acordes, tem que saber progressão harmônica, para tocar qualquer coisa, na verdade, é bom. Mas jazz e música brasileira, bossa nova, músicas que tem mais acordes, se você entender o que você está tocando, souber a sequência lógica dos acordes, vai fazer muito mais sentido. Então esse é um assunto assim que, na minha visão, é meio obrigatório. Você tem que saber a progressão harmônica, você tem que saber o arpejo de todos os tipos de arpejo de acordes. Você tem que saber fazer isso no seu instrumento, qualquer instrumento que você toca. Pra gente baixista é super importante, senão você não vai conseguir caracterizar o acorde durante uma linha de walking bass. Então, dito isso, você já sabe disso? Vou trazer para detalhes um pouco mais estilísticos. Que é isso, voltando então, essa subdivisão de 3 notas por tempo. Então, ao invés de ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá, 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 vai ser 3. Tá, 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 ti, 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 ti. O prato de batera, o Fabinho que eu falei, é um batera foda, batera brazuca, que tá morando agora em Austin, tá no Texas. Austin, tocando muito lá com uma galera, puta batera inclusive, viu gente? Dá uma investigada aí, lançou um show esses dias, um arranjo de Big Band lindaço, tive o prazer de participar, mas meu vídeo deu pepino na gravação aqui, cara, puta merda, foi isso que eu tava falando pra ele, mas o áudio deu certo, enfim, e o Fabinho, pensando no batera, lembrei do Fabinho, batera, normalmente os bateras estão fazendo no prato de condução, que normalmente se o cara é destro, tá na mão direita dele, ele está fazendo essas 3 notas, tim, 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 dividida, né? Ó, tim, 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 tim. Nesse prato ele está batendo a primeira e a terceira das 3 notas dessa tercina. Tim, 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 pá, 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 pá. Essas duas aqui, ó. Pá, pá, bim, pim, pim, bim, pim, tim, dim, pim, tim, dim, pim. Então ele está marcando a tercina. Isso é uma subdivisão muito clara que tem que ter na nossa cabeça. Outra coisa que por conta disso acontece muito, que é uma coisa muito incrível que os americanos conseguiram fazer para propagar o jazz, que é uma escrita que simplifica a grande ideia rítmica do jazz, que é essa swing 8, que é você pensar a colcheia tercinada. É você pensar que em vez de você tocar a colcheia quadrada, como a gente faz colcheia assim, tá, 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 tá. Porque a gente está subdividindo em 4, então a colcheia toca na primeira e na terceira das 4 notas. Tá, 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 tá. No jazz essa colcheia vem tercinada, fica tá, 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 ti, tá, 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 tá. Tudo tercinadinho. E eles têm essa Isso aí, filho. Eles têm essa subdivisão e eles têm essa escrita. Várias vezes, não sei se vocês já repararam, numa partitura de jazz, quando você vai ler, tá lá escrito lá, colcheia igual a swing 8 ou colcheia igual... Aí tem uma tercina com uma pausa no meio e a primeira e a terceira notas. 8 é o nome que eles dão para colcheia. Aqui no Brasil a gente dá nome, né? Mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, blá blá. Eles nos Estados Unidos, as notas têm o nome do seu valor. Tem a nota inteira, meia, um quarto, oitavo. Então a colcheia é a oitava, que é o 8. Então o swing 8 é isso, vem dessas 3 notas. Tá, tim, dim, tim, dim, tim, dim, tim, dim. Então você tem que pensar
a música, o jazz especificamente, sempre tercinado, pensando nesse swing gate enquanto você está tocando mesmo a sua linha de walking bass. Porque vai fazer sentido se você for frasear alguma coisa. Vou tocar sempre um blues aqui de exemplo. Sempre meio tercinado. Oi. Sempre tercinado. Então isso vai estar na sua linha. E quando você vai improvisar e está todo mundo improvisando, e as melodias e todas as cocheias são tercinadinhas. Isso também não é verdade absoluta, tem algumas exceções em alguns momentos. Em baladas, muitas vezes eles tocam a colcheia quadrada, que eles chamam de straight 8. Mas não vamos pensar na exceção, vamos pensar na regra. Swing 8 é sempre pensando tercinado. Então uma grande diferença dos Estados Unidos, da música do jazz para a música brasileira, é a gente subdivide no Brasil a música em 4 tempos e eles subdividem em 3. 4 tempos não, em 4 notas por tempo e eles em 3 notas por tempo. Isso também é a regra, não a exceção, porque a gente também tem no Brasil música tercinada. Shot, por exemplo, é meio tercinado. Tercinadinho, e eles também têm o straight 8 em alguns contextos, mas na regra é isso. Uma grande coisa para se ter em mente. Então, se você pensar nisso, sua linha já vai swingar um pouco mais. Um ponto importante para se ter em mente. O segundo ponto, muito importante para a gente ter em mente em relação ao jazz, é sacar os acentos, onde tem acento na música. Assim como eu falei ontem, que a gente tem uma característica que é legal, eu penso isso para a música brasileira, tanto que eu estudei percussão. Penso que é muito importante a gente entender o que os instrumentos todos estão fazendo, saber as figuras rítmicas de todos os outros instrumentos. Então, por exemplo, no samba tem uma característica muito forte, que é um acento forte no 2, que a gente traz para o contrabaixo. Esse não é a única coisa que caracteriza o samba, mas é uma das coisas que caracteriza o samba. Então a gente sempre pensa no samba e sabe que tem a gente sabe disso, pensa nisso. No jazz também tem uma coisa parecida com isso, mas é um acento mais forte nos tempos 2 e 4, com uma figura aguda, normalmente no chimbal. Então o batera, enquanto ele está fazendo tim, tim, tidim, tim, tidim na condução, ele está fazendo com o pé esquerdo, se o batera for destro, um acento no 2 e no 4. Então fica 1, 2, 3, 4, tim, tim, tidim, tim, tidim, tim, tidim, tim, tidim, tim. Ele está acentuando sempre o 2 e 4. 1, tchá, tchá, tidim, tim, tidim, tim, tidim. Isso meio que é o que o batera fica preso, entre aspas. Essa é meio que a obrigação do batera. E o resto ele está sempre comprando ideia de alguém. Se você nunca se ligou muito num batera de jazz, principalmente os mais tradicionais fazem isso mais claramente. Aí, como eu também disse ontem, ou em outro momento, não me lembro, o jazz já também não é bem isso, né? O que a gente engloba como jazz, graças a Deus, mudou. Não é só o que vem à cabeça naquela musiquinha de elevador dos anos 30. Mas se você pensar num conceito maior do estilo, isso são duas características muito fortes. Tem um acento muito forte, tem a tercinado e tem uma entrada, um acento forte no 2 e no 4. Isso para você baixista pode ajudar bastante. Se você acentuar isso na sua linha, vai funcionar. Eu vou fazer isso bem exagerado, só para ficar mais claro.
Então um acento mais forte no segundo tempo e no quarto tempo deixa sua linha um pouco mais swingada. Mas também não é para você fazer com essa porrada que eu fiz aqui. Estou mostrando com mais exagero só para mostrar onde eles estão. E isso é uma coisa muito legal da gente ter em mente. Como dica de estudo, vale fazer na porrada, como eu estou fazendo aqui. Você está aprendendo essa parada, quando você estiver estudando uma linha de walking, com algum play along, alguma coisa, faz mais fortão assim. Mas se você for ouvir, prestar atenção nas pessoas, em áudio, em gravações, que é o que eu sempre digo, vai ouvir, você vai ver isso tudo. Tem sempre esse acento, tá todo mundo fazendo. O batera principalmente vai estar mostrando isso. Se você for ouvir bateras mais tradicionais, vai ficar muito claro. Então vale bem a pena prestar atenção nisso. Então, como dica de estudo, eu faria bem forte. E uma outra coisa que funciona também nesse aspecto, ao invés de você dar marretada com a mão, se você secar um pouco as notas que você quer que tenham menos acento, que são no caso 1 e o 3, você está acentuando o tempo 2 e o tempo 4, 1 e o 3 é para ser um pouquinho mais leve. Se você tocar o tempo 1 e o 3 um pouquinho mais curto, tem o mesmo efeito. Mas enfim, esse exercício de tocar um pouco mais seco o primeiro tempo e mais molhado, entre aspas, o segundo tempo. Isso também vale para samba. Para você não ficar sempre fazendo esse movimento só na força. Se você fizer o que você quer que apareça mais, um pouquinho mais molhado, e o que você quer que apareça menos, um pouquinho mais seco, também vai funcionar. Então outro ponto importante na sua construção de linha de jazz é ter esse acento no tempo 2 e no tempo 4 claro na sua cabeça. Você ser consciente disso. Então, duas coisas importantes. 3 batidas por tempo, 3 subdivisão em tercina, né? 3 notas por tempo e um acento forte no 2 e no 4. De novo, tem que saber a harmona, tem que saber o arpejo de todos os acordes. Tem vários detalhes, aproximação cromática, aproximação diatônica. Aí é uma outra parada, já é um estudo um pouco mais avançado, mas são coisas que a gente usa na construção de qualquer linha, né? Linha de qualquer estilo você usa aproximação cromática, aproximação diatônica, são coisas que são comuns a vários estilos. Mas enfim, são coisas para se estudar, mas esses pontos são muito importantes na sua linha de walking bass. E a terceira coisa muito importante é você conseguir fazer uma linha. Também vale para qualquer estilo, mas no walking bass é mais visível quando a gente faz errado. Sua linha não pode ser uma linha muito maluca, com salto doido, assim. Por exemplo, o ideal é você fazer uma linha que, como diz o Christian McBride, eu citando ele de novo, meu ídolo, né? Já deu para notar que eu gosto dele bastante. Ele diz isso, ele usou a expressão up, sua linha de walking bass tem que fazer up and down the hill. Tem que subir e descer a colina. Não pode ser uma coisa... Então tem que ser linear. Você vai para o agudo, volta para o grave com uma coisa que faça sentido. Não é, sem muita coisa abrupta. Não é proibido fazer saltos. Pode fazer o que você quiser. Só não fica fazendo uma linha completamente doida desse tipo. Fica uma coisa completamente lock. O ideal é você fazer um agudo, mas chegar lá com alguma coerência. Tem que fazer sentido. A linha tem que ser linear. É uma linha, não é à toa que chama walking bass. Não é jumping bass. Você está caminhando, está fazendo uma coisa aqui, ó, que faz sentido. Se você fizer do grave, de repente você vai pro agudo, aí você volta pro grave, aí tem um saltão, aí você vem até aqui e volta aqui, fica uma coisa totalmente doida e você vai cansar também. Fisicamente, bicho, ficar fazendo uma coisa assim é xarope. Então esse é um ponto muito importante. Sua linha tem que ter
linearidade, essa é a palavra. Up and down the hill, segundo Christian McBride, concordo 100% com ele. Então isso é uma coisa, 3 pontos super importantes. Subdivisão em tercina, acento no 2 e no 4 e linearidade. Outras coisas importantes é saber o arpejo dos acordes, tem que saber o arpejo dos acordes. E aí você estuda aproximação cromática. Então, aí tem 2 coisas, Breno. Transcrição é sempre o melhor estudo. Ponto. Pra tudo, cara, eu acho que o melhor estudo que existe é transcrever. Mas existem livros, já que você entrou no mérito, eu tenho um curso online de baixo acústico, tá à venda no Hotmart, construindo linhas de walking bass, já fazendo a propaganda, mas não precisa necessariamente. Se você tirar uma linha, cara, de walking bass de alguém, se você tira uma linha lá do Nils, você que estava tirando o solo do Nils, não é? Se você tirar a linha do Nils, antes de você tirar o solo, era do Ray Brown, acho que você estava tirando, né? Sei lá, você vai tirar o solo de alguém que você achou massa. Antes de tirar o solo, tira um chorus dele fazendo linha, cara, e já entende tudo que ele fez, ou 2, bicho, já é um baita aprendizado. E aí mesmo que você não entenda muito no começo exatamente o que ele está fazendo, tenta decorar essa linha e vai fazendo em cima da progressão harmônica que você tirou. Eu, por exemplo, tirei uma linha do Milt Hinton num blues que, cara, sem querer eu me vejo fazendo várias frases dele nas minhas linhas, assim, vai ficando do Nils. Tenta tirar então do Nils, antes do solo, um chorus dele fazendo essa linha, cara. Você vai entender um monte de coisa, vai aprender muito. Transcrição pra mim é a melhor solução. Mas é isso. Se você souber o arpejo de todos os acordes, então estuda padrão melódico, porque você pode fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, um padrão escalar 1, 2, 3, 5 numa linha. Funciona como linha. Não vai ficar tão bom se você ficar fazendo só isso, mas isso já é um recurso. Aí você põe aproximação cromática. Depois você põe aproximação diatônica. Aí tem várias coisinhas para você ir fazendo no meio do caminho. Mas se você tirar a linha de alguém, você vai entender o que ele fez. E aí você, ou se você não entender, pelo menos você vai absorvendo mais. Então, eu acho que vale muito a pena a transcrição, sim. Pra tudo, cara. Eu acho que eu sempre aprendo muito quando eu tiro qualquer coisa. Mesmo que você não aprenda o solo inteiro, a linha, o walk inteiro. Foi o que eu até falei sobre solo. Às vezes você tira um solo, não é para necessariamente você usar o solo num solo seu, mas você vai tirar umas 2, 3 ideias ali que são, bicho, vai dar uma mudada na cabeça. É sempre assim comigo. Tanto em solo quanto em linha de walking bass. Você vai tirar a ideia do cara e falar, puta, esse cara mandou bem, hein, cara. E é isso, é uma ideia que já pinta, que é boa. Então transcrição é uma coisa muito boa. Então minha dica, você já deve conhecer alguns outros baixistas, já tá nessa linha do Nils, mas é o procurar baixistas, cara. Vou citar uns diferentes. Paul Chambers, por exemplo, Israel Crosby, Ray Brown, Ron Carter, Patty Tucci, McBride, Nils Henning Ostred Pedersen. Tem vários baixistas, cara, que são demais. E tem um cara que é totalmente diferente, que esse aí vai dar um nó na cabeça se você ainda não conhece, que é o Scott LaFaro. Esse cara é impressionante, só que ele toca ele toca mais livre. Eu não recomendo usar o Mingus, claro, Mingus. O Scott LaFaro, se você estiver aprendendo a fazer o walking agora, eu não recomendo transcrevê-lo, porque ele toca muito diferente. Talvez você vá assustar até, mas eu recomendo ouvir, porque ele é muito legal, ele é muito foda. Tem um disco do Bill Evans, que é Bill Evans, tem 2 eu acho que ele toca. Um é o Live at Village Vanguard e o outro chama Waltz for Debbie. Bicho, é impressionante, cara. O trio funciona lindamente, ele tem um timbre bonito, toca pra caramba, ele improvisa absurdo. O Scott LaFaro é um cara que vale a pena só pra gente animar, tocar contrabaixo assim, fala, puta, dá pra fazer tudo isso com esse instrumento, que coisa incrível, é impressionante. Mas eu não recomendo agora, se você tá começando, ainda tem algumas questões com linha de walking bass, transcrever ele ainda não. A não ser que você queira muito também, não vou proibir, você faz o que você achar melhor.
Mas escuta ele que ele é bem legal. Mas transcreve, cara, sei lá, se você transcrever o tipo Ray Brown, você vai aprender demais, tirar uma linha do Ray Brown. Ou do Nils, ou algum baixista que você gosta, assim. Transcrição sempre vai funcionar. Então a outra dica, minha quarta dica, seria ouvir baixistas consagrados já do jazz, para você ter ideias que os caras, o que eles fizeram, né? O que eles... E os que estão vivos ainda, ver o que eles estão fazendo. Tem um baixista que eu gosto muito, o nome dele me foge da cabeça direto, cara. Ele toca com o Brad Mehldau. O baixista, me ajuda a lembrar aí, é um baita baixista, cara. Toca demais. Eu vi ele ao vivo aqui em São Paulo. O nome vai chegar. Eu vi ele ao vivo aqui em São Paulo nesses festivais grandes, sei lá. Eu não lembro qual que foi. Que esses que tem nome de carro. Festival do nome do carro. E aí tiveram 3 gigs e o Brad Mehldau Trio era a terceira. As 2 gigs anteriores era assim, bicho, gente lá do A mais, tocando pra caramba. Mas quando ele entrou no palco e fez bom, o cara tinha um som de baixo assim. E provavelmente não era o baixo dele, né? O cara tava aqui no Brasil com outro baixo, mas ele tinha um somzão de baixo. Eu vou lembrar o nome dele. É o baixista do Brad Mehldau. Ajuda aí alguém aí. Ajuda o amiguinho. Recomendo muito ouvir esse cara também, sem falar o nome dele por enquanto, mas ele é muito bom. Então eu acho que esses são os 4 pontos importantes para a gente ter em mente. Lembrar a subdivisão da música do jazz em 3 notas por tempo, em tercinas, e aí nisso engloba a swingate, né, a colcheia swingada, pá, pá, pi, pi, pim, pi, pim, pi, pim, pi, pim, pá, pá, pá. Acento no 2 e no 4. Tem uma outra coisa que mostra muito claramente o acento no 2 e no 4, não sei se já se ligaram. Sempre que vai começar um som, o batera tá marcando o 2, o batera, ou seja lá quem for contar a entrada de todo mundo, quando conta, faz o acento no 2 e no 4, faz 1, 2, 1, 2, 3, 4. O 2 e 4 já é marcado para todo mundo saber onde que vai rolar. Então, acento no 2 e no 4, outra coisa muito importante. E a terceira coisa importante é a linearidade. Sua linha tem que fazer sentido. Vão ter saltos. Não é para não fazer. É só para não ser só saltos. A linha tem que andar. Então tem que ir numa coisa mais linear. A palavra é linear pra gente. E ouvir baixistas. Então, você está tirando um solo do Nils, tira uma linha de walking dele antes, ou ao mesmo tempo, o que você achar melhor, mas transcreve a linha de baixo, depois transcreve o solo, porque você vai aprender muito nas duas coisas. E é o que eu disse também sobre improvisar. O walking bass está na frente nos patamares de obrigação. Construir linha de walking bass está primeiro que o solo. Então, se você tiver o tempo meio corrido, tudo bem que também vai muito do que você tem prazer, né? Também se for ficar uma obrigação de tirar um negócio, vai ser foda. Mas eu, Daniel, foco primeiro em transcrever uma linha de walking bass antes de transcrever um solo de alguém. Eu consegui me organizar, até porque eu sou músico profissional, eu não sei também a situação. Às vezes a pessoa também trabalha com 1 milhão de coisas, tem filho para criar e aí toca porque acha legal, aí o cara tem que ficar nessa obrigação, aí também não é necessário. Mas eu tento sempre deixar meu estudo com todas as coisas que eu preciso estudar. Então tem um momento de linha de baixo, tem um momento de solo. Se você conseguir se organizar para isso, vale bem a pena. Então transcreva linhas de baixo de alguém. Não precisa ser tudo, não precisa ser uma música inteira se você sofrer. 1 chorus ou 2 coros já é um baita aprendizado, assim. Tenta transcrever, inclusive, vou sugerir 2 coros, um de quando está rolando só o tema e um de quando estiver rolando já o improviso, para você tentar entender como ele está interagindo com o solista ou com batera. Então ouve bastante e vai transcrever para você sacar isso aí também, que é muito legal. Ouvir baixistas. Beleza? É isso. Alguém ficou com alguma dúvida? E se alguém por acaso lembrou o nome do baixista que toca com o Brad Mehldau, ajuda o amiguinho aqui que é um baita baixista e o nome dele fugiu completamente aqui da minha cabeça. Larry Grenadier, esse cara, bicho, esse é o baixista, não é o Larry Grenadier, baxistaço, pelo amor de Deus, cara, o cara veio aqui ao vivo em São Paulo, mano, puta som de baixo, o cara chegou, 2 notas já deu uma afundada na cadeira, assim, ele era, quem tinha tocado antes era uns baita baixista também, os caras bons pra caramba,
Mas, velho, ele é impressionante. Esse cara é muito foda também. O Larry Grenadier é um outro baixista da pesadaça. Puta baixista. Isso aí, valeu. Salvou o amiguinho aqui. Valeu pela presença. Valeu aí, Daniel. Salvou o nome do cara. Ajudou o amiguinho aqui. Larry Grenadier é bom demais, cara. Bom demais. Puxa, baita baixista. E outra coisa legal de transcrever. Eu transcrevi uma linha do Larry Grenadier com o Brad Mehldau tocando uma balada. E aí você também vê que várias vezes eu passei por isso assim, pô, parece que eu tô fazendo muita feijão com arroz nas linhas, precisava fazer um negócio mais diferente. Aí transcrevi a linha dele, ele fez feijão com arroz e ficou foda. Então é isso também, é bom transcrever para você saber que a gente não precisa inventar a roda necessariamente. Você vai ver como o cara pensa e você entende, ele fez isso bem simples, mas ele pensa por aqui, então vai ajudar muito. Valeu. Enfim, fica aí, obrigado. Curte e compartilha o vídeo, por favor. YouTube, Daniel Coelho Bass. Se inscreve no canal, curte e compartilha também. Daniel Coelho Bass no Telegram, Daniel Coelho Music no Facebook. A rede que for melhor para vocês, fica à vontade. É isso, valeu pela presença. Bom dia de frio, aqui pelo menos tá mó friaca. A gente se vê. Tchau, tchau.